Olá a todos, nós vamos dar início agora à nossa segunda aula da disciplina de desenho técnico do curso de eletrotécnica. Nessa segunda aula, como eu já havia falado anteriormente, nós vamos estudar um pouco da utilização do desenho técnico dentro da indústria eletrotécnica, certo? Porque a indústria ela tem vários segmentos. Eu posso trabalhar com a indústria eletrotécnica, a área da mecânica, processo de fabricação mecânica, são várias áreas. Então a gente vai focar nos desenhos técnicos utilizados na indústria eletrotécnica, em circuitos elétricos industriais, ok? O primeiro ponto é entender que são necessárias a utilização de diagramas esquemáticos, que são destinados a facilitar o estudo e a compreensão do funcionamento de uma instalação ou parte dela. Então, instalações elétricas industriais, na sua grande maioria, são circuitos muito complexos, com um grau de complexidade considerável. Então, a representação desse circuito através de um único desenho, a gente pode dizer que é meio que inviável. Então, para isso, é necessário criarmos diagramas esquemáticos, onde ele é composto por um conjunto de desenhos, e esse conjunto de desenhos vai me dar todas as condições necessárias para construir e também dar a manutenção necessária nesses circuitos. Então, os elementos do diagrama dispõem-se de forma que possam facilitar sua interpretação e não seguindo a disposição real dos equipamentos. Os diagramas esquemáticos são classificados em 3 tipos. Nós temos o diagrama unifilar, trifilar e diagrama de blocos. O diagrama unifilar, dentro da indústria, ele é uma representação simplificada, geralmente sem o circuito de comando. Dentro da indústria, a grande maioria das instalações elas estão relacionadas a motores elétricos. Então, partida e operação de motores elétricos geralmente são seccionados em 2 tipos de circuitos elétricos, circuito de comando e circuito de força. O diagrama unifilar ele é mais utilizado para a representação de circuitos de força, certo? Onde só os componentes principais são considerados. Então, utilizado para representar o circuito de força e representar os elementos principais desse circuito. Em princípio, todo o projeto para uma instalação elétrica deveria começar por um diagrama unifilar. Por que essa ideia? Porque o diagrama unifilar, ele te mostra de maneira funcional e de maneira mais intuitiva, porque ele não te demonstra todos os condutores daquele circuito. A partir do momento que eu represento todos os condutores, o desenho torna-se menos legível. Então, o diagrama unifilar, eu demonstro a funcionalidade, represento apenas os componentes principais do circuito de força e utilizo apenas um condutor para fazer tudo isso. Então, fica mais fácil representar a ideia dessa maneira. O diagrama trifilar, ele é a representação da ligação de todos os componentes e condutores. Todos os componentes são representados, sendo que a posição ocupada não precisa obedecer à disposição física. Aqui tem como objetivo funcionalidade, entender o princípio de funcionamento e não representar onde o elemento está. E aí, como eu havia falado, ambos os circuitos, quais são esses circuitos? Principal ou circuito de força e auxiliar ou de controle. São representados, quando esses circuitos são representados simultaneamente no diagrama trifilar, não se tem uma visão exata da função da instalação. Por quê? Porque o desenho torna-se menos legível devido à sua alta complexidade, dificultando, acima de tudo, a localização de uma eventual falha numa instalação de grande porte. Com isso, dentro da instalação industrial, utiliza-se a representação dos circuitos separados, circuito de força e circuito de controle. O circuito principal ou de força
é onde estão localizados todos os elementos que têm interferência direta na alimentação da máquina. Ou seja, eu vou representar os elementos que estão ligados diretamente à máquina até a rede elétrica, onde será fornecida a força necessária para o funcionamento. Ou seja, aqueles elementos por onde circula a corrente que alimenta a respectiva máquina. Então aqui, ó, a gente tem uma representação trifilar de um circuito de força. E o segundo circuito é o circuito auxiliar ou de comando, onde estão todos os elementos que atuam indiretamente na abertura, fechamento e sinalização dos dispositivos utilizados no acionamento da máquina, em condições normais e anormais de funcionamento. Então, o circuito de controle ou comando ou auxiliar, ele representa os dispositivos que têm ação indireta, digamos assim, no funcionamento da máquina. São dispositivos que vão ser utilizados para fazer a comutação entre a posição estrela e triângulo, que vão sinalizar se o motor está em funcionamento ou parado. Ok? Nesse caso, os diagramas funcionais são os mais importantes do ponto de vista do projeto, pois permitem conhecer a lógica de funcionamento do comando. Ou seja, é um diagrama trifilar, só que com uma função funcional. A função, o objetivo dele é mostrar a lógica de funcionamento. Temos também a representação por diagramas de bloco. Esse diagrama de bloco, ele digamos assim, ele pode ser um resumo do desenho funcional. Por quê? Porque ele consiste essencialmente em um desenho simples, cujo objetivo é apresentar o princípio de funcionamento de uma instalação elétrica. Então, o diagrama de blocos, ele não tem toda aquela representação elétrica normatizada dos dispositivos que são utilizados. Geralmente, o diagrama de blocos, ele é basicamente feito de retângulos, onde você vai descrever o algoritmo de funcionamento daquele circuito. Então, a necessidade dos diagramas de bloco está muitas vezes no interesse em conhecer o funcionamento de uma instalação, sem ter que analisar todo o desenho funcional completo. Então, como eu havia mencionado, o diagrama de blocos, ele é uma espécie de resumo do desenho funcional. E nós temos também o layout de montagem. Às vezes o layout de montagem ele faz parte do desenho de fiação. Mas qual a finalidade desse desenho? Constitui um documento importante para orientar a montagem, localização e reparação dos dispositivos. O layout que envolve máquinas, equipamentos, instalações elétricas deve refletir a distribuição real dos dispositivos, barramentos, condutores, como indicar os caminhos empregados para a interconexão dos contatos desses elementos. Então, o layout, por que eu disse que ele faz parte do desenho de fiação? Ele é um desenho que ele representa como se fosse uma fotocópia do painel em estudo. Ele não mostra a ligação elétrica. Ele mostra onde os equipamentos estão e mostra os caminhos que podem ser utilizados para interligar esses dispositivos. Como vocês podem dar uma olhada aqui nessa imagem, é como se o layout fosse apenas uma foto do painel, como ele está feito. Outro ponto extremamente importante de nós conhecermos é o seguinte: em ambientes industriais é muito comum haver a interligação elétrica entre painéis. Então você tem mais de um painel que executa uma função específica e esses painéis são interconectados, são interligados por cabo. Como vocês podem olhar naquela imagem, vocês podem verificar ali no mínimo uns 10 painéis e esses painéis são interligados entre um ponto e outro. Para isso é necessário que nós façamos a identificação de bornes em diagramas de interligação. Essa interligação entre os painéis ela sempre se dá através de réguas e não entre os dispositivos do painel, certo? Sempre que eu for interligar um painel com outro, eu interligo através de réguas. E aí é necessário que eu
dê nome ou dê identificação a esses pontos de régua, como vocês podem observar aqui, ó, ponto 1, ponto 2, ponto 3, e que eu também dê nome aos cabos que chegam nesses pontos de régua. Como a gente pode ver ali, tanto os terminais quanto os conjuntos de bornes são identificados por letras ou números. Para quê? Para que eu possa representar toda essa interconexão, essa interligação através de desenhos. Esse desenho, geralmente, ele recebe o nome de interligação e ele mostra exclusivamente essas conexões, esses pontos de régua, ok? Bem, pessoal, nessa segunda aula, como eu havia falado, a gente abordou um pouco dos principais desenhos e suas nomenclaturas que são utilizados dentro do ambiente industrial. Ok? Na próxima aula a gente vai continuar abordando esses temas de maneira um pouco mais específica.